Nós estamos trabalhando já tem alguns meses sobre a questão da reconciliação, né? Um tema muito importante, desafiador, e sabemos a escalada que temos que fazer para vencer tudo isso. E aí, seguindo na leitura do Novo Testamento, me deparei em Tiago, achando um ponto muito importante para prevenir as rupturas. Então, mais do que conciliar novamente, reconciliar, é importante evitar a necessidade de reconciliação. E nessa prevenção da ruptura, temos a certeza de que boa parte dessas rupturas, dessas dificuldades que nós vemos, vem do que nós temos lá em Tiago 3:8, que diz: Mas nenhum homem pode dominar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, provavelmente, 80% dos nossos problemas de ruptura, grande parte deles aí, dessas rupturas que nós tivemos, 80% delas sejam por causa da língua, sejam por causa daquilo que nós falamos. E Tiago usa aqui a questão da língua num pano de fundo do conceito hebraico, que aí eu queria rapidamente pincelar aqui com vocês e fazer uma reflexão sobre, né? Então, a língua é halashon, tá? Que na verdade a tradução é exatamente essa, é língua, estilo, nação ou povo, tá? Mas está se referindo à expressão verbal, à expressão da fala, né? E no conceito da Torá, tem o que nós chamamos de Lashon Hara, ou seja, a língua maligna, ou a língua peçonhenta, como Tiago se referencia aqui. Então, esse pano de fundo que Tiago relata e faz um tratado sobre a questão da língua, nesse capítulo 3, vimos também que Paulo dá uma pincelada nisso e Pedro também cita alguns pontos. E todos eles têm como pano de fundo esse conceito judaico do Lashon Hara, a língua maligna. E nesse conceito, ele diz o seguinte: olha, primeiro, e aqui eu gostaria até de ilustrar um pouco, o Ariano Suassuna, estava ouvindo ele esses dias, né? Lógico que ele já faleceu em 2014, mas tem muitos vídeos dele por aí. Ele diz o seguinte: olha, é muito ruim falar mal das pessoas na frente delas, né? Constrange quem fala, constrange quem escuta, e não custa nada esperar a pessoa ir embora, aí depois que ela estiver um pouquinho longe, aí você pode falar mal, né? E embora ele falou isso no ambiente cômico, na verdade a maioria das vezes que nós falamos sobre as pessoas, falamos nesse contingente, né? Sem a participação dela e nas costas dela, e muitas vezes nos gabamos de dizer o seguinte: eu não estou falando mentira, eu estou falando verdade, né? E o que acontece é que Lashon Hara é uma observação negativa e verdadeira sobre uma pessoa. Então não é falar mentira, é falar a verdade das coisas negativas da pessoa, tá? Então sempre que eu estou fazendo isso, eu estou cometendo esse pecado ou esse desvio da Torá em relação a Lashon Hara, a língua maligna. Eu estou dando espaço à minha língua humana, né, à minha língua natural, em exercitar verdades negativas sobre o meu irmão, sobre a minha pessoa, sobre as instituições e tudo mais que nós temos. E na Torá é terminantemente proibido fazer tal declaração e mais ainda, dar ouvidos a isso. Então, eu posso, se algum irmão fazer tal declaração, dar uma freada, exortar naquele momento, evitar que esse tipo de semente seja germinada entre nós, né? E os sábios também ensinam que falar Lashon Hara é tão grave esse pecado como um assassinato, como um adultério ou como uma idolatria. E muitas vezes, para nós não qualificamos com um peso tão significativo como os sábios judeus ensinavam, e também nós temos isso na Torá. E na época que nós tínhamos os templos, né, o Beit Hamidash, tem todo um tratado sobre Tissaraat. Tissaraat é a lepra, né?
No capítulo 13 de Levítico, que fala sobre a questão sobre o tratamento da lepra, como se deve se apresentar ao sacerdote, como considerar, como isolar a pessoa em relação à lepra. E na época do templo se tinha pleno conhecimento, pleno tratado de que a lepra era uma punição, era um peso sobre quem fazia uso do Lashon Hara. Então, esse ponto ele tem um peso muito significativo dentro da questão que nós estamos tratando sobre a reconciliação, e é um tema que nós temos que ter assim com muito apreço, com muito cuidado, com muito zelo, porque isso para Deus tem um peso muito grande. Amém?